E será mesmo, gente, que esse projeto do Grupo City, pelo menos com o elenco que o Bahia tem, está se tornando um projeto fracassado? Quando eu falo fracassado, é que o Bahia, mesmo com esse elenco que tem, que é o elenco mais caro da história do Bahia, este elenco é o elenco mais caro da história do Bahia. Mas quando eu falo fracassado, é que não vai conseguir entregar um título grande ao Bahia. Coisa que o elenco lá de Bobô e companhia em 1988 entregou, coisa que a galera lá de 59 entregou. Mas o elenco mais caro da história do Sport Clube Bahia é o elenco de hoje, atual, 2026. Será que esse elenco está longe de entregar título para o Bahia? Será que já é a hora de, mandar Jean Lucas, Caio Alexandres, Everton Ribeiros embora ou negociar e renovar realmente? Será, gente, que já é hora disso? Apesar de que o Bahia renovou recentemente, né? Renovou de 2023 em comparação a 22, com um investimento grande, chegada do projeto Grupo City. Renovou de 2024 para 23, quando reforçou ainda mais o elenco. Verdade seja dita, esse elenco do Bahia tem contrato longo. Contrato longo, todos têm contrato aí até 2028, 29, 30. Nós estamos em 2026. Quem tem contrato mais perto de acabar é o Everton Ribeiro este ano. Os demais jogadores, tipo Caio Alexandre, Jean Lucas, Luciano Juba e companhia, tem contrato 2027, 28, 30, por aí, gente. Tem uma galera realmente com contratos longos com o Bahia. E o Luiz Heitor vai falar uma coisa realmente importante nesse corte que eu vou trazer aqui, quando ele compara o banco do Flamengo com o elenco do Bahia. Realmente, gente, todos que o Luiz Heitor vai citar no vídeo, que são bancos do Flamengo, eles seriam titulares no Bahia. Essa é uma realidade, tá? E claro, Bahia, Fortaleza, Sport, Ceará, isso nem se fala. Estamos falando do Bahia, porque o Bahia é que é o grande clube do Nordeste na atualidade. E mesmo assim, ontem poderia ter tomado 4-0 da equipe do Flamengo. Fácil, fácil. O Flamengo brincou com o Bahia, gente. Por que será que o Bahia, esses jogadores, perdem a vontade de jogar quando vem o Flamengo? Link do canal do Luiz Heitor na descrição do vídeo. Para muitos ontem talvez foi um choque de realidade. Realmente, não dá pra gente disputar os pontos corridos com Palmeiras nem Flamengo, não. Gente, pelo amor de Deus, vocês sabem aqui que eu não vou ficar iludindo vocês, não. O Bahia não joga bem fora de casa, por isso aqueles palpites do GE de 9-0. Mas ganhou 4 de 5, são 12 pontos conquistados, até então melhor visitante da Série A e tal. Isso foi até enaltecido também na transmissão. Beleza, é um fato, o Bahia venceu 4 de 5, não tem como tirar o fato, não tem como tirar os resultados. Mas vamos analisar desempenho. O Bahia não jogou bola para vencer 4 de 5 jogos. No máximo, o Bahia jogou bola para vencer 2 dos 4 que venceu. No máximo, eu tô sendo generoso, tá? Porque para mim, na prática, só mereceu vencer 1. Mas beleza, eu vou ainda ser generoso. 2 de 4. Ponto. E ontem tomou 2-0 do Flamengo, com vaga para 7, 8, 9, assim. Foi um atropelo, foi um massacre do Flamengo, principalmente no segundo tempo, depois que o Bahia estava tentando se impor com a posse de bola e o Flamengo agredindo nos contragolpes, pela direita com Plata, pela esquerda com Samuel Lino. Foi um atropelo, assim, era ontem vaga para 7, 8-0, semelhante ao que foi aquele Vitória e Flamengo. Só que aí o Flamengo perdeu um caminhão de gols, a bola pegou na trave, Léo Vieira salvou o Bahia, porque ontem ia ser uma goleada histórica, hein? Ontem era papo para 7, 8-0 para o Flamengo no Maracanã. Inclusive o resultado justo, sendo bem conservador aqui, era 5-0 para o Flamengo. 2-0 ficou barato demais. Como é que vocês vão confiar num time que tomou 4-1 do Remo fora de casa? Que não jogou nada contra o Internacional, mas achou um gol e venceu o jogo. Que pra mim jogou mal primeiro tempo contra o Vasco, só conseguiu controlar o segundo tempo. E que jogou mal contra o Corinthians durante um recorte ali que o Corinthians poderia abrir 3-0. Não tem como, gente, pelo amor de Deus. E aí, talvez um choque de realidade para quem acreditava que ia brigar pelo título ao longo de 38 rodadas. Não tem a menor possibilidade a partir do momento que o banco do Flamengo é Bruno Henrique, que tipo seria titular incontestável no Bahia, ele seria presidente do Bahia, Saul Niguez, titular do Bahia, Dela Cruz, titular no Bahia, Luiz Araújo, titular no Bahia e Everton Cebolinha, titular no Bahia. Tipo, todos os reservas do Flamengo seriam titulares incontestáveis no Bahia. Então
Então, pelo amor de Deus, vamos parar com essa paranoia de achar que o Bahia vai brigar por título de Série A. Ó, se ganhar, estamos na briga pelo título. Não, não tá, cara. Infelizmente é porque a disparidade do Flamengo e do Palmeiras para o restante da América é muito grande, pô. Pra tu disputar 38 rodadas com essa galera, o Flamengo nos últimos 12 jogos, sabe quantos perdeu? Pra você ter uma noção de que não é fácil ganhar do Flamengo. Que quase todo mundo vai perder ou empatar contra o Flamengo. E o Palmeiras também. Quantas derrotas o Palmeiras tem nos últimos 12 jogos? Uma. Então, a cada 10 jogos, esses times vão perder um jogo. Ganhar 8 e empatar 1. Não dá, meu amigo. É bem simples. Por que eu tô falando isso? Porque eu ainda vejo criadores de conteúdo do Bahia. Assim, que eu nem acompanho tanto assim, tá? Mas, olha aí, se ganhar do Flamengo vai ser uma afirmação. Cara, não vai ganhar do Flamengo, não. O time não tá jogando bem, não, pra ganhar do Flamengo, não. E ontem ficou escancarado isso. O time jogou mais na retranca nos primeiros minutos pra jogar em transição. O Bahia nem marcou bem, nem conseguiu fazer as transições com qualidade e nem finalizou bem. O time era simplesmente um nada em campo. E ainda mais com a escalação errada de Rogério Ceni. E aí eu queria lançar um outro parênteses. Não me venham aqui falar que o Bahia perdeu o jogo de ontem por 2-0 com vaga para 8, porque Rogério Ceni não colocou Everaldo de centroavante e não colocou Acevedo na lateral direita. Tu tá de brincadeira, né, irmão? Gente, é bem simples. É difícil ganhar do Flamengo mesmo. Veja só, eu não tô aqui pra menosprezar o Bahia, desmerecer o Bahia, falar que tudo é uma porcaria. Não, eu estou aqui pra falar que é muito difícil ganhar do Flamengo. E ainda mais ganhar do Flamengo em 38 rodadas. E esquece, irmão. Os últimos 14 jogos entre Flamengo e Bahia são 13 vitórias do Flamengo, pô. E a única derrota que o Flamengo teve foi quando o Flamengo tinha 2 jogadores a menos em campo. Você não ia ganhar de novo. Então é difícil, meu amigo, não é mole não. Aí, o banco do Bahia tem Sanabria, que de vez em quando acha um gol, Ademir, que é um perdedor de gols, Michel Araújo, que é banco de Everton Ribeiro, que é uma piada, Everaldo, que é fraquíssimo, só que hoje ele está melhor do que o William José, fisicamente falando, e pelo momento vem participando de gols, e Caio Alexandre no meio. Tipo, na média aqui são bons jogadores de um time de G10. G11, G12, G9, sei lá. Já o patamar do Flamengo é top 1 do Brasil e da América. Não vai dar, irmão. É bem simples, é beira o impossível, tá? Um choque de realidade para quem achava que o Bahia ainda ia disputar algo de título. Tem capacidade, tá, gente? Muito bem, vocês viram aí, o Luiz Heitor foi um corte um pouco longo, né? Realmente ele teve muitos argumentos ali para falar. Muitos torcedores do Bahia não vão gostar desse vídeo, porque o Luiz Heitor traz o que para ele são algumas verdades. Talvez não seja para você, torcedor do Bahia. Talvez você, torcedor do Bahia, ainda tenha esperança de que o Bahia seja campeão. Eu também. Mas no meu caso, apesar de ser bem pé no chão com algumas coisas, talvez eu sou um pouco mais romântico no quesito futebol do que o Luiz Heitor. Talvez o Luiz Heitor é muito mais pé no chão do que eu. Só que assim, uma coisa é certa. Se fosse o Sport no lugar do Bahia, eu acredito que o Luiz Heitor não falaria assim com tanta ênfase, com tanta negatividade como ele falou do Bahia, porque o coração iria falar mais alto. A paixão pelo esporte falaria mais alto. Talvez o Luiz Heitor pesasse um pouco menos nas palavras. Mas como o Luiz não é torcedor do Bahia, e ele não ama o Bahia, não tem essa paixão pelo Bahia que faça com que passe um pano, talvez ele acaba tendo razão. Talvez a opinião do Luiz Heitor seja a opinião até mais coerente do que a minha, que sou mais romântico, que realmente tô torcendo aí para que torcer pro Fortaleza ser campeão da Sul-Americana, tô torcendo para esse time do Bahia trazer um bom, digamos assim, um bom resultado pro Bahia, porque se isso acontece eu também ganho. Eu também sou favorecido com isso. Aliás, o Luiz Heitor também. Todos nós que falamos de diversos clubes no Nordeste somos favorecidos quando os clubes estão bem. O meu outro canal lá, o Nerd Futebol, vive um momento de baixa, porque Sport foi rebaixado, porque Fortaleza foi rebaixado, porque eu estou postando os vídeos do Bahia aqui neste canal, lá quase eu não estou postando, apesar de que continuo postando por lá também vídeos do Bahia, mas eu estou dando prioridade a este canal aqui. Vitória também não engaja tanto, Ceará também tanto. E é isso, gente. De certeza, se o Sport estivesse na primeira divisão, se o Fortaleza estivesse na primeira divisão, as views lá poderiam ser um pouco melhores. Se Fortaleza estivesse na Sul-Americana, Sport na Libertadores, seriam melhores, porque a motivação do torcedor é outra.
Agora, não dá para comparar o investimento e o elenco que o Bahia tem hoje com os demais outros grandes clubes do Nordeste. E o Bahia está passando essa vergonha? É vergonha, gente. Quando o Bahia chega no Maracanã e termina o jogo e a gente tem a sensação que o Bahia poderia ter perdido de 4 ou 5-0, é uma vergonha, gente. Levando em consideração também que nos últimos 13 jogos o Flamengo ganhou 12 do Bahia, ou os últimos 14 ou 12. O Bahia só ganhou um jogo do Flamengo, como falou aí o Luiz Heitor. Então realmente é pesado, gente, é pesado. Eu acho que os criadores de conteúdo do Bahia já começaram a ver isso. Mas vocês notaram que a galera não traz pauta negativa nesse sentido? Vocês notaram que os criadores de conteúdo do Bahia estão evitando criticar os jogadores ou o elenco? Claro, vai ter sempre alguém que vai fazer uma ou outra crítica pontual, sim. Mas já notaram que estão evitando criticar Grupo City, que estão evitando criticar projeto a longo prazo, que estão evitando criticar jogador X ou Y. Por quê? Sabe por quê, gente? Porque não querem perder inscritos. Só que aí vem o Luiz Heitor, que, enfim, ele tá aí para dar a opinião dele e ele não tá nem aí, velho, ele fala. Muitas vezes eu venho aqui e dou a minha opinião, muitos de vocês, torcedores do Bahia, também não gostam, mandam eu cuidar do meu popote, mas se nós não podemos ser refém do público. Se você, torcedor do Bahia, não gosta da opinião hoje, paciência. Às vezes a gente tem que parar e pensar, pô, meu time não vai chegar. Meu time realmente não tem condições de brigar contra Flamengo, contra Palmeiras, porque o Grupo City não está investindo com força, e porque os jogadores dentro de campo se peidam todos, gente. Porra, o Jean Lucas poderia ter jogado muito mais. Gilberto, o cara jogou Champions League até um tempo desse aí, tava no Benfica, cara. O Luciano Juba poderia ter jogado mais também. Caio Alexandre, que entrou no decorrer do jogo. Esse Kiki poderia ter jogado mais. O Kiki Oliveira. O elenco do Bahia se peida todo, gente. Quando vê um Flamengo no Maracanã, cara. É algo impressionante. E além disso, temos também a má sorte de ser garfados pelo VAR e pelos os árbitros, como foi esse episódio aí do Palmeiras há 2 rodadas atrás, que o Bahia perdeu de 2-1 dentro da Fonte Nova, que foi uma falta clara em cima do David Duarte. E ainda tem isso, né? Ainda tem isso. Os caras, além de terem elencos muito superiores aos nossos, ainda são ajudados, né? É demais, gente, é demais. Deixa aqui embaixo nos comentários a tua opinião. Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal. O link do canal do Luiz Heitor vai estar na descrição deste vídeo. Tchau.